Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente saber como que está a sua situação econômica e financeira com base no balanço agora do primeiro trimestre de 2023. E vamos trazer mais uma empresa do setor de varejo, uma empresa aí que vem sofrendo bastante com todas as turbulências aí vividas, né, pelo setor de varejo como um todo, mas ela especificamente vem sentindo mais, até porque não é apenas a crise atual que vem afetando a empresa, é algo que vem já de uma longa data. Estamos falando aqui da Marisa Lojas S.A. E a Marisa Lojas S.A. é uma empresa que foi também analisada lá no nosso curso de análise de balanço para investimentos na última sexta-feira, com os maiores e melhores analistas de balanços do Brasil, que estivemos todos reunidos e discutindo algumas empresas, entre elas a Marisa. E a análise da Marisa, eu quero aqui fazer uma homenagem especial a um dos participantes do nosso curso, ao meu amigo Otacílio Gomes. Otacílio Gomes, lá do Rio de Janeiro. Otacílio Gomes, que é uma pessoa que me emocionou bastante quando eu recebi a ligação dele para participar do curso. E aí ele se identifica, né, como um senhor aposentado que teve sua carreira empresarial e hoje, com 91 anos de idade, ele queria fazer o curso de análise de balanço porque ele queria aprender análise de balanços com 91 anos de idade. Então, isso me sensibilizou bastante, com certeza todo mundo que conhece o seu Otacílio deve se sensibilizar bastante pelo exemplo que ele passa para todos nós, de que não existe idade para parar de aprender. O aprendizado é uma coisa constante. Então, seu Otacílio, foi uma honra, mas uma honra enorme ter o senhor junto conosco no nosso curso lá, e com certeza todo mundo que participou do curso também deve ter sentido esse orgulho de tê-lo junto conosco no nosso grupo aí. Então, um grande abraço para o senhor Otacílio Gomes. Mas vamos falar então da Marisa, mas caso também vocês queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó. Canal Silas Degraf e manda sua sugestão e aproveita, faça a sua inscrição, dá um like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E a Marisa Lojas, ela começa a sua trajetória lá em 1948 através do Bernardo Goldfarb. E o Bernardo Goldfarb, a sua família já era uma família de comerciantes estabelecida lá em São Paulo, e ele resolve montar a própria loja dele, que no começo ali era Marisa Bolsas, então uma loja voltada ali para venda de bolsas. Mas na sequência ali, tentando já ampliar o mix de produtos, passou também a colocar confecções dentro das suas lojas para vender. E aí então passou a ter também a Marisa Malhas, e aí tudo isso aí ficou concentrado com Marisa Lojas, então passou a ser uma loja já com um portfólio, um mix de produtos bem ampliado. E aí começa então toda a expansão com a abertura de mais uma loja, e a partir de 1952 começa uma expansão para fora de São Paulo. E aí uma série de aberturas de filiais, tanto em Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Manaus, e vai espalhando a Marisa Lojas para diversos pontos do Brasil. Já na década de 80, com o surgimento ali, na verdade na década de 70, né, mas na década de 80 que foi se fortalecendo, com o surgimento dos shoppings, né, e aí a Marisa Lojas abre a sua primeira loja em shopping no ano de 1991. E aí começa também uma série de abertura de lojas em shoppings em todo o Brasil. Mas tinha uma outra empresa que fazia parte do grupo, que eram as lojas brasileiras. Então, tanto tocava ali a Marisa Lojas, como também as lojas brasileiras. Lembrando que já nesse ano de 1991, a empresa era tocada pelo filho do seu Bernardo, pelo Márcio Goldfarb, até porque o seu Bernardo havia falecido em 1990, então com o comando agora do seu filho do Márcio, aí ele começa também a ampliação, inclusive com as lojas brasileiras. E as lojas brasileiras tiveram até um determinado tempo de duração aqui no Brasil, até que chegou num momento que optaram por fechar as lojas brasileiras e se concentrar tudo na Marisa Lojas. E aí, só que a Marisa sempre foi uma marca associada ao público feminino. E aí também tentando ampliar
um mix de produtos para ter um público maior e, consequentemente, um faturamento maior, eles abriram também a Marisa Família, né? E aí já com roupas para o público masculino, também para o público infantil, e foi tentando crescer nesse modelo. Em 1999, lança o cartão de crédito da Marisa. No ano de 2007, faz o IPO, se transforma numa sociedade anônima de capital aberto e continua o processo de expansão, chegando a ter 400 lojas espalhadas pelo Brasil. Já no ano de 2010, vendo que o e-commerce vinha ganhando força, tentou também fazer um canal de vendas diretos que acabou não tendo lá muito sucesso. Porém, chegando ali na crise de 2014, 2015, aí a Marisa Lojas acabou sentindo mais essa crise. E desde então troca o comando, sai a família para tentar a profissionalização da Marisa, também foram daí trocando o comando da empresa, até porque a empresa não conseguiu reagir, né? E agora passa por mais uma reestruturação também, com mais um pessoal que está lá dentro da Marisa, tentando reestruturar a Marisa, tentando fazer com que a empresa volte a crescer e volte a dar lucro. Mas para que possamos entender como que está a situação da empresa, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 21, 22 e do primeiro trimestre de 2023. E através dos números vamos entender o que é a Marisa Lojas. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Marisa Lojas S.A. referentes a 2019, 2020, 21, 22, uma série histórica aqui com 4 exercícios e mais o balanço agora do dia 31 de março de 2023, do primeiro trimestre, e vamos ver através dos números o que vem acontecendo com a empresa. Começando lá pelo ano de 2019, a empresa tinha lá no ano de 2019 um ativo total, quer dizer, tudo aquilo que tem dentro do patrimônio da empresa, no valor de 4 bilhões e 20 milhões de reais. E quando nós pegamos o balanço aqui, naturalmente que esse balanço nós extraímos lá da CVM e fazemos uma espécie de um resumo do balanço com os itens significativos, os itens mais importantes, né? E concentramos esses itens aqui no balanço. Então nós temos aqui o capital de giro, que é o ativo circulante, 2 bilhões 375 milhões de reais, o que representava 59,1%. Dentro desse ativo circulante, que é chamado capital de giro, nós temos o que a empresa tinha de dinheiro lá em 2019, 725 milhões em caixa, banco, aplicação. Contas a receber, vendas feitas para os seus clientes, valores a receber referentes às vendas, 872 milhões. Os estoques da Marisa, 441 milhões. E dentro desses outros créditos, geralmente que a maior parte são impostos a recuperar. Já no ativo não circulante, que é um capital mais fixo, né, que não é destinado à movimentação, nós temos valores a receber de longo prazo de 809 milhões. Também aqui uma grande parte está justamente com os tributos a recuperar no longo prazo. Imobilizados são as instalações, os móveis, utensílios, computadores, enfim, toda a estrutura física de funcionamento da loja. E aí o intangível são os bens de natureza incorpórea, porém que tem valor econômico, e que no caso da Marisa, onde é o valor mais significativo que são o software, e também temos aqui dentro desse intangível o chamado fundo de comércio, os pontos comerciais, já que cada loja, a Marisa passa a ser dona daquele ponto, né? E aquilo passa a ter um valor econômico também. Bom, então ela tem um ativo circulante de 2 bilhões 375, 59,1%. Em 2020, o tamanho da Marisa cai para 3 bilhões 367 milhões, com uma diminuição no capital de giro, que agora é de 1 bilhão 787, 53,1%. Diminui o volume de dinheiro em caixa para 526 milhões, também uma queda aqui no contas a receber que vai para 705 milhões e uma queda nos estoques que fecha com 274 milhões. Portanto, a empresa encolheu em relação a 2019. Chegando em 2021, 3 bilhões 423, né, uma pequena elevação. E essa elevação ela ocorre aqui no não circulante, já que o capital de giro praticamente permaneceu estável, com 1 bilhão 777. Porém, diminuiu o volume de dinheiro em caixa para 261 milhões, aumenta o contas a receber para 860 e aumenta também os estoques para 369 milhões. Chega em 2022, a empresa encolhe mais um pouco, 3 bilhões 104. E esse encolhimento se dá no capital de giro, que agora é de 1 bilhão 572 milhões. Diminui mais um pouco o volume de dinheiro em caixa, diminui o contas a receber para 617 milhões e só o estoque aqui com uma pequena elevação, fechando em 384 milhões de reais. Chegando em março, 3 meses depois, ela encolhe mais um pouco, 2 bilhões 911,
E o capital de giro é o item que mais encolhe aqui, fechando com 1 bilhão 403. O volume de dinheiro em caixa cai para 200 milhões, cai também aqui o contas a receber para 493 milhões e os estoques praticamente estáveis com 392 milhões. Olhando só essa parte ativa, o que a gente observa da Marisa? Que era uma empresa de 4 bilhões, cai para 3.300, 3.400, cai para 3.100, cai para 2.900. É uma empresa que ela vem encolhendo ao longo do tempo. O capital de giro, que era de 2.300, cai para 1.700, 1.700, 1.500, 1.400. Vem diminuindo também o capital de giro. O volume de dinheiro em caixa, 725, 526, 261, 241 e 200. Está ficando com cada vez menos volume de dinheiro em caixa. Então, é uma empresa que ela passa aqui por um processo de encolhimento. Agora, isso aí não seria um problema mais significativo, desde que também haja um encolhimento no endividamento. Então, vamos olhar agora o que acontece no passivo da Marisa. Lá no ano de 2019, a Marisa ela tinha uma dívida total de 2 bilhões e 600, sendo que 1 bilhão e meio no curto prazo, 1 bilhão e 53 no longo prazo. E essa dívida representava 64,7% do patrimônio da empresa. Já no ano de 2020, o endividamento ele recua para 2.375, porém o peso da dívida passou a ser maior, 70,5%. Em 2021, 2.423 é o tamanho da dívida da Marisa e o peso 70,8%. Em 2022, 2 bilhões 587 a dívida 83,3%. E agora, até março, fecha com 2 bilhões 542, que apesar de uma pequena queda no valor nominal, mas o peso da dívida agora passa a ser maior, 87,3%. Então, quer dizer, o que determina, na verdade, se uma dívida é perigosa ou não, é justamente o peso da dívida em relação ao patrimônio. Então, a Marisa tem um patrimônio de 2.900 e deve 2.500, ela deve 87,3% daquilo que ela tem. E ela vem registrando aqui desde 2020 aqui os chamados prejuízos acumulados, né? Esses prejuízos acumulados que saem de 663, 676, 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 300, então os prejuízos eles estão se acumulando ao longo do tempo. E quando esse prejuízo vai se acumulando, ele vai matando o capital próprio da empresa, que era de 1 bilhão 420, cai para 991, 999, 517 e agora apenas 368 milhões de reais. Então a empresa vem ficando cada vez com menos capital próprio e naturalmente que ao diminuir o capital próprio aumenta a posição do capital de terceiros, tanto é que a dívida fecha em 87,3%. Portanto, vemos aqui na parte de endividamento uma situação que ela vem se agravando a cada exercício. Olhando agora os resultados produzidos pela Marisa, através da demonstração de resultados do exercício, vamos observar aqui que o faturamento, que era de 2 bilhões e 800 lá em 2019, ele caiu, tá certo que era o ano da pandemia, para 2 bilhões e 100. Aí em 2021 vai para 2 bilhões e meio, em 2022 2 bilhões e 749 milhões. Então, o faturamento esse ano de 2022, ele ainda está abaixo daquilo que a Marisa faturava lá em 2019. E agora em 3 meses do ano, acumula 560 milhões de faturamento, projetando o faturamento para 2 bilhões e 200 aproximadamente para esse ano de 2023. Mas também, o mais importante, como nós sempre falamos aqui, não é o faturamento, mas é essa linha de baixo que seria lucro líquido. Porém, estão todos eles entre parênteses aqui, ó. Então, quando eles estão entre parênteses, quer dizer o seguinte: em 2019, um prejuízo de 112 milhões. Em 2020, um prejuízo de 432 milhões. Em 2021, mais um prejuízo de 71 milhões. 519 milhões de prejuízo em 2022 e agora em 3 meses do ano acumula um prejuízo de 148 milhões de reais. Então, reparem que durante todo esse período analisado é uma sequência de prejuízos e claro que essa sequência de prejuízos, o que ela faz? Esses prejuízos se acumulam e vêm aqui para o patrimônio líquido, matando o capital próprio da empresa. Tá? Dentro desse processo de reestruturação, que estão tentando fazer na Marisa, um dos itens até que foram divulgados pela própria empresa é que a operação, de uma forma geral, a compra e a venda, ela gera lucro, tanto é que ela tem aqui o lucro bruto, uma margem bruta de 46, de 37, 46, 38, 38%. Tá? E aí que o grande problema da empresa está aqui, no peso das despesas operacionais.
43, 51, 46, 53%. Isso quer dizer, tomando como base aqui só o ano de 2022, é como se você fosse comprar uma roupa na Marisa e essa roupa ela tem um valor de venda de 100 e ela custa 61. E aí, consequentemente, na venda dessa roupa, a Marisa ganha 38,60. Porém, ela tem que pagar 47,40 de despesas operacionais, aluguel de loja, salário dos colaboradores, despesas com manutenção e tudo mais, 47,4. E aí, naturalmente, fecha com prejuízo. Então, tá aí a situação da Marisa ao longo desse período aqui que nós estamos analisando. Mas eu quero trazer para vocês aqui como que está a situação financeira da Marisa ao longo desse período aqui através dos índices de liquidez. A liquidez geral, que mede a capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo, ele sai lá com um índice de 1,23, cai para 1,09, daí praticamente estável com 1,10. Em 2022 cai para 93 centavos e agora em 2022 para 93 centavos e agora em 2023 cai para 86 centavos. Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de apenas 86 centavos. Quer dizer, não tem recursos para fazer frente a todo o seu endividamento. Mas como parte dessa dívida de longo prazo, nós olhamos também a liquidez corrente, que é o dia a dia da empresa. E essa liquidez corrente, ela sai com 1,54 lá em 2019, cai para 1,22 em 2020, 1,24 em 2021, 1,09 em 2022 e agora 99 centavos. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a Marisa tem apenas 99 centavos. Então, os índices aqui eles passam a ser perigosos porque os dois acabam ficando abaixo de 1, mostrando que a empresa vai perdendo a capacidade de pagamento das suas dívidas e, consequentemente, vai ter muita dificuldade em honrar com seus compromissos em dia, pelo menos é o que os indicadores vão nos mostrando. Já o endividamento, nesse outro quadro aqui que eu trago para vocês, também temos ali qual é o tamanho da dívida da Marisa. Lá em 2019 era de 64,7%. Em 2020 era de 70,5%. Em 2021, 70,8%. Em 2022, 83,3%. E agora, em 2023, em março, 87,4%. Então vejo que a escadinha do endividamento ele vai subindo. Então, naturalmente, que esse endividamento, à medida que ele vai crescendo também, ele tem dois problemas, que é sufocar a empresa, até ela perder a sua capacidade de pagamento e também da geração de despesas financeiras, o que compromete ainda mais os resultados da empresa. Não vou trazer para vocês aqui os índices de rentabilidade, visto que, por nós termos apenas prejuízos na empresa, todos os índices de rentabilidade seriam extremamente negativos. Também não vou trazer para vocês o índice, os indicadores relacionados às ações, porque praticamente todos eles seriam negativos. O lucro por ação não existe, dividendos por ação não existe, relação preço/lucro, que é tempo de retorno, não tem, porque não tem retorno, rentabilidade da ação não tem, porque tem prejuízo. Então, todos os índices seriam negativos, razão pela qual nem precisa trazer aqui para vocês, para analisarem como está a situação. Mas o que eu quero trazer é esse gráfico aqui, extraído lá do Google, mostrando para vocês como que vem se comportando o valor das ações da Marisa ao longo desses últimos 5 anos. Lá em 2018, uma ação da Marisa era cotada a R$ 3,50. E aí, quando vai entrando em 2019, as ações elas começam ali um processo de elevação, chegando a bater ali em R$ 6, R$ 7, aí cai um pouquinho e depois dela dispara, ela atinge seu maior valor lá praticamente no começo do ano de 2020, quando ela chega a bater em praticamente R$ 14. Olha só, uma ação da Marisa chegou a valer R$ 14. Aí veio a pandemia, e quando veio a pandemia, olha ali o que acontece, ela despenca, e aí ela volta lá para a faixa de R$ 3,60. Tenta ali uma recuperação, tão logo passou o choque inicial da pandemia, e só que essa reação não durou muito e começou ali todo um processo de queda até o ano de 2021. Começando 2021, na metade de 2021, tenta ali uma nova elevação até R$ 8,00, e aí começa todo um processo de queda e vai um processo de queda ali contínuo, tentando em alguns períodos ter uma estabilidade, porém não conseguindo. Fechando agora com uma cotação no dia da gravação desse vídeo aqui, na faixa ali de 95 centavos ou 97 centavos, girando nesse intervalo o valor de uma ação da Marisa. Então por aqui você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Marisa Lojas S.A.
Então, mais uma empresa analisada, Marisa Lojas SA. E essa empresa aqui eu quero agradecer a todo o pessoal que participou conosco do curso na última sexta-feira, que participou junto com a gente aqui desse processo de análise, da interpretação das demonstrações contábeis. E com certeza posso dizer para vocês que a análise de balanço ela é muito fácil, é muito tranquila, né? Então, basta querer ali aprender um pouquinho de análise de balanço e aí vai ter uma noção bem interessante a respeito do que os números querem nos contar. E os números querem contar muita história. Mas você também pode aprender análise de balanços no nosso curso lá na plataforma Hotmart, o curso já que está disponível na plataforma Hotmart, inclusive aqui no vídeo, na descrição, tem o link de acesso, né, ao curso de análise de balanço e também ao curso de Valuation. E você pode aprender toda a técnica, como que a gente faz para poder interpretar o que os números estão querendo nos contar. E aí, na sequência, você vai poder fazer o seu próprio processo de análise e escolher as melhores empresas para você fazer o seu investimento e, consequentemente, construindo o seu patrimônio. E a ideia do investimento é como a gente sempre fala, investimento a gente faz em empresas boas, né? Empresas que você vê que ela tem uma história por trás e, consequentemente, tem um futuro também pela frente. E aí, quando você faz esses investimentos, o seu patrimônio, a tendência deles é começar a crescer, e quando chegar lá na frente, com o seu patrimônio já num tamanho adequado, você poder ter uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós todos desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.